Retirar ingredientes da receita é diferente de substituir. Sim, isso é óbvio, tá? Só que tem uma diferença muito grande, porque quando a gente retira um ingrediente que está na receita, a gente desbalança essa receita, concorda comigo? E eu já recebi muitas perguntas em aulas de receitas aqui no canal, aqui no Instagram, perguntando se pode retirar a goma xantana, se pode retirar o bicarbonato, se pode retirar o vinagre. E retirar é uma coisa que eu não recomendo, porque se aquela formulação está lá, é porque a receita foi preparada, pensada com todos aqueles ingredientes. E se você retirar um, vai alterar significativamente o resultado final. Por exemplo, né, no açúcar. Vamos supor que você queira fazer um bolo e aí você retira totalmente o açúcar da receita e não repõe as características que você tirou, as funções que o açúcar agregava para aquela receita. O que você vai ter como resultado? Você vai ter um bolo seco, um bolo que vai ficar com uma estrutura um pouco prejudicada. Você vai ter um bolo que tende a esfarelar um pouquinho, porque o açúcar também ajuda ali na umidade, né? Então, consequentemente, na liga também. Você vai ter um bolo que não vai crescer tanto, porque ele afeta também o volume, afeta a estrutura, afeta a maciez, a umidade. Então, outra coisa que também a retirada do açúcar provoca é que nós não vamos ter aquele aspecto dourado por fora dos nossos bolos, porque o bolo, ele principalmente por causa do açúcar, é que ele fica douradinho, né? Claro que tem outras reações, né, de proteínas com o calor, mas o açúcar, ele carameliza. E a partir dessa caramelização, nós temos a coloração dourada dos nossos produtos. Então, a coloração também vai ficar prejudicada se nós retirarmos totalmente o açúcar das nossas receitas, tá? Substituir é muito importante, principalmente para quem tem algum problema de saúde com relação ao açúcar, quem não pode tolerar a sacarose, né? A frutose também de algumas receitas, né? Que vá algum tipo de fruta. Então, quando a pessoa tem alguma restrição ao açúcar, ela precisa retirá-lo. Mas para retirá-lo, de maneira a manter ali a qualidade das suas massas, você precisa, né? Ela precisa conhecer esse açúcar, saber quais funções ele agrega para aquela receita, quais características são advindas a partir da adição do açúcar, tá? Então é muito importante conhecer as funções, conhecer o açúcar, porque ele não tem somente a função de adoçar. Se você ainda não sabe quais são as funções dele, você vai pasmar. Por quê? Porque são muitas funções, não é uma função só, não. Não é só adoçar, ele tem diversas outras funções que interferem muito no resultado final, tá? Então a gente precisa conhecer essas funções para que a gente não tenha um resultado final seco, baixinho, né, branco, seco e esfarelento também, né? Então a gente precisa conhecer sim. Eu posso reduzir então a proporção de açúcar, porque tem algumas receitas que têm uma quantidade excessiva de açúcar, né? Pode reduzir? Em algumas receitas você pode sim, mas tenha consciência de que se você reduzir, você vai alterar o resultado final. Vai continuar macio? Vai, mas não vai ficar tão macio e tão úmido quanto se você tivesse colocado a quantidade total que a receita pede, tá? Quanto à redução da quantidade, eu recomendo no máximo 50% de redução, para você não ter uma alteração muito significativa, tá? Se você já diminui ali uns 30%, 20%, mantém na verdade, né? Diminui 60%, 70% da quantidade de açúcar, você tem um resultado final bem alterado, tudo bem? Então, reduzir, você pode fazer essa opção também em algumas receitas.